Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. O nosso coração se enche de alegria pela oportunidade de estarmos começando o nosso dia em oração e também meditando na palavra de Deus. Hoje nós estaremos orando por aqueles que se sentem atormentados pela culpa, que se sentem esmagados pelo peso da culpa. Mas antes de orarmos e também trazermos uma porção da palavra sobre isso, eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificações, também que você possa selecionar a opção todas. Desse modo você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Também compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, assim você estará dando a outras pessoas a oportunidade de serem ministradas pela presença e pela palavra do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de deixar o seu pedido de oração aí nos comentários. Mas o que as Sagradas Escrituras nos fala sobre isso, né? Muitas pessoas estão se sentindo esmagados, pressionados pelo peso da culpa. Muitas pessoas olham para o seu passado, para coisas que fizeram no passado e que se sentem culpadas, que se sentem condenadas por isso. E muitas pessoas não conseguem nem mesmo se perdoar por algumas situações, por alguns erros que a pessoa cometeu no seu passado. E a Bíblia nos ensina que uma das principais coisas que nós precisamos fazer para sermos totalmente livres desse sentimento de culpa é estar diante do Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Salmo de número 32, versículo de 1 a 6, dizendo assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aqui é o salmista Davi orando e confessando a Deus os seus pecados, e ele deixa bem claro que enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, enquanto ele não foi diante do Senhor, confessando, reconhecendo, ele estava numa situação de dor intensa, né? A culpa pesava constantemente sobre ele, e ele diz que o seu corpo definhava de tanto gemer. Ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, qual é a solução para a questão da culpa? A primeira delas é a gente ir diante do Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, reconhecendo as nossas iniquidades e transgressões, clamando pelo seu perdão e reconhecendo que Ele é perdoador. E tanto é que o salmista ele começa dizendo assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, né? Então quem é este a quem o Senhor não atribui culpa? É aquele que teve os seus pecados perdoados, é aquele que teve as suas transgressões perdoadas. Então, quando nós confessamos ao Senhor, a promessa do Senhor é que Ele nos perdoa. Por exemplo, a Bíblia nos fala lá em João, capítulo 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui nesse texto, o apóstolo João está deixando bem claro que quando nós confessamos, Ele é fiel, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa, como também Ele nos purifica, Ele nos lava com o seu precioso sangue, né? A Bíblia diz em 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma vez que nós que nós confessamos os nossos pecados a Deus, uma vez que nós confessamos as nossas transgressões, as nossas culpas, nós precisamos crer
que de fato o Senhor nos perdoou. Nós precisamos crer que nós realmente estamos perdoados. O perdão é uma dádiva de Deus, é uma graça que Deus nos concedeu mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Nós crendo no Senhor Jesus, colocando a nossa fé no Senhor Jesus, confessando a Ele os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos de fato perdoados. E nós precisamos crer nisso. Então nós precisamos receber o perdão em fé. Uma vez que nós temos convicção que Deus nos perdoou, nós também precisamos nos perdoar. Se Deus, que é muito maior do que nós, se Deus, que é muito maior do que a nossa consciência, se Ele, que é muito maior do que o nosso próprio coração, já nos perdoou e não nos condena mais, nós também precisamos nos perdoar. Nós precisamos receber o perdão de Deus e perdoar os nossos erros do passado, os nossos pecados do passado, e não permitir esse sentimento de culpa nos destruindo, não permitir esse sentimento de condenação nos destruindo. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 28, versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha só, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, uma vez que a gente confessou e abandonou, isso fala de confissão e arrependimento, né? Uma vez que a gente confessou e abandonou, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza que nós encontramos misericórdia, que nós estamos perdoados, que nós não precisamos mais viver debaixo do jugo, do peso, da opressão, da culpa, do fardo do pecado, do fardo da culpa, do fardo da condenação. A Bíblia nos fala em Romanos, capítulo de número 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos crer nessa palavra, receber essa palavra em nosso coração, crer que essa palavra é verdade de Deus para a nossa vida, entender, uma vez que a gente confessou o nosso pecado a Deus, a gente foi ao Senhor Jesus, a gente creu nele, a gente confessou os nossos pecados do passado, os nossos pecados ao Senhor, nos arrependemos dele, nós precisamos crer que o Senhor cumpriu em nós a sua palavra, porque ele mesmo prometeu que ele nos perdoaria, estamos perdoados, e nós precisamos crer e já recebemos o perdão, e nós mesmos precisamos nos perdoar. Porque tem pessoas que dizem, eu não me perdoo por isso que eu fiz, eu não me perdoo por aquele pecado que eu cometi, eu não consigo me perdoar. Então nós precisamos, uma vez que recebemos o perdão de Deus, também perdoar a nós mesmos, assim como nós também precisamos perdoar aos outros. E isso vai eliminar esse sentimento de culpa que é autodestrutivo, que está nos corroendo de dentro para fora. A Bíblia nos fala também a importância de encontrarmos uma pessoa madura, a quem a gente possa confiar e confessar os nossos pecados. Por exemplo, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, em muitos momentos, a gente precisa também abrir o coração com alguém. Claro que não é com qualquer pessoa, né? Mas uma pessoa de confiança, um irmão maduro, né? Um cristão maduro na fé, alguém que a gente realmente confia, que sabe que não vai sair por aí espalhando. A gente abre o coração, confessa as nossas faltas, os nossos pecados. Esse irmão maduro na fé, usando a palavra de Deus, vai nos aconselhar, vai nos orientar, vai nos instruir, às vezes, se for preciso, vai nos corrigir em amor, né? E isso tudo vai fazer com que esse sentimento de culpa que estava crescendo dentro de nós, ele comece a ser exterminado completamente, de tal maneira que nós nos sintamos totalmente perdoados, absolvidos, né? Muitas vezes esse irmão maduro, ou irmão ou irmã, vai nos aconselhar no sentido de a gente evitar novas reincidências nesse pecado, né? De evitar cair novamente na mesma tentação. Então, o aconselhamento de um irmão maduro na fé, o acompanhamento de um irmão maduro na fé, um cristão maduro, é muito importante para que nós possamos não apenas vencer o pecado em si, vencer a tentação em si, mas também vencer esse sentimento de culpa, esse sentimento de condenação. Então as Escrituras Sagradas nos mostram que a gente não precisa viver debaixo desse peso de condenação, a gente não precisa viver debaixo desse peso de acusação, uma vez que a gente tem o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso intercessor, como nosso advogado junto ao Pai, uma vez que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, uma vez que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é a propiciação, é o sacrifício, é a oferta pelo nosso pecado, uma vez
que nós confessamos a Deus os nossos pecados e a promessa dele é que quando assim agimos nós somos perdoados, nós também precisamos perdoar a nós mesmos, não ficar presos ao passado, não ficar remoendo o passado, né? Entender que não tem mais como a gente consertar o passado, mas a gente pode viver uma nova experiência a partir do perdão de Deus, a partir da graça de Deus em nossas vidas. E a gente não vai ficar remoendo o passado, nem vivendo do passado, nem presos ao passado e nem tampouco debaixo de culpa, de condenação, porque como diz a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, quando a gente faz isso, o nosso coração se enche de paz, na certeza e na convicção que nós somos abençoados em Cristo, que nós somos perdoados em Cristo e que em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Olha a história do filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai e direi para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho, recebe-me pelo menos como um dos teus empregados. Ele achou que não seria recebido como filho, apenas como empregado, mas quando o pai o viu, o pai não o recebeu como empregado, o pai o abraçou, o pai tirou aquelas roupas sujas, deu roupas novas, deu sandálias novas, colocou no seu dedo um anel, no símbolo de autoridade daquela família, fez uma festa para receber aquele filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. O pai não lançou em rosto, né, os seus erros do passado, mas o pai o acolheu, porque agora aquele filho estava arrependido e decidido fazer o caminho de volta à casa do pai. Então, quando nós entendemos esse coração maravilhoso, paternal, amoroso do nosso Deus, nós entendemos que Ele sempre acolhe os seus filhos e Ele traz de volta os seus filhos que estão arrependidos e que confessam a Ele seu pecado. Então é preciso que você receba o perdão, que você entenda que em Cristo você é perdoado, que você entenda que uma vez que você confessou, você está debaixo desse perdão de Deus e que você não precisa viver debaixo de condenação, de acusação, se autoflagelando emocionalmente e espiritualmente. Você está totalmente perdoado, você está totalmente absorvido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te render graças pela tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça e podemos entrar com confiança, com ousadia diante do trono da graça por causa do sangue de Jesus. Por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Por causa do precioso sangue de Jesus, nós somos lavados de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão. Por causa do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, a nossa consciência ela é purificada de toda injustiça, a nossa consciência ela é lavada. Por causa do sangue de Jesus, nós somos absolvidos, nós somos transformados em novas criaturas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sacrifício do teu Filho, que permitiu acesso ao Senhor, que permitiu acesso à vida eterna, que permitiu que fôssemos perdoados de nossos pecados. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Oramos por aqueles que estão se sentindo esmagados pelo peso da culpa, pelo peso, Senhor, da condenação. Tua palavra diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, que nesta hora, Senhor, o Senhor possa perdoar cada pecado, Senhor, que está sendo confessado diante do Senhor com lágrimas, meu Deus, com quebrantamento, um coração quebrantado. Pai, pedimos ao Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, lava-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Pai, purifica-nos, Senhor, de todo o pecado. Eu oro nesse instante, aqueles irmãos e irmãs que estão se sentindo condenados, esmagados pelo peso da culpa, que essa culpa muitas vezes tem paralisado, tem roubado a paz, faz a pessoa não se sentir digna de te buscar, de ir para a casa do Senhor, de congregar, de ler a palavra, porque se sente tão culpado, tão condenado, que nem mesmo se sente digno de buscar o Senhor. Pai, que nesse instante, essa convicção do teu perdão remova, em nome de Jesus Cristo,
todo o peso de condenação, todo o peso de culpa, Senhor. Em nome de Jesus, lava o coração agora. Em nome de Jesus, arranca o sentimento de culpa, de condenação, a mágoa, a rancor, a iniquidade, transgressão, e que essa pessoa, Senhor, sinta-se nesse instante, entendendo pela fé, em nome de Jesus, totalmente perdoada, totalmente amada pelo Pai e aceita na tua presença, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, que o coração se encha de paz, que o coração se enche de paz agora, de tranquilidade, que toda perturbação da alma, toda perturbação emocional, todo espírito das trevas que estava usando a condenação e a culpa para atormentar, meu Deus, o irmão, a irmã, que caia por terra agora no nome de Jesus Cristo, Pai. Que nesse instante, meu Deus, os teus filhos sejam totalmente libertos de todo sentimento de acusação, de condenação, de culpa, de medo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que venha agora o teu perdão, o teu alívio, a tua paz, o coração se enche de paz, se enche de alegria, Senhor. E que este irmão e esta irmã se levante agora totalmente perdoado, perdoada no Senhor, para fazer a tua obra, para testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito em sua vida, para testemunhar a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Pai, eu oro assim para a tua glória, em nome de Jesus, que o coração se enche de paz, que o coração se encha de alegria, neste dia e sempre, no nome bendito de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um dia de bênção, um dia de paz, que o seu coração se enche de paz, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, e também não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando de maneira específica por você, e compartilhe essa mensagem de oração com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alívio no seu coração. Shalom, shalom, graça e paz.